Bom dia, eu sou a Manice e bem-vindos a R/RPG Horror Stories, onde histórias que deveriam ser divertidas viram verdadeiras sessões de terror. Hoje vamos conhecer a experiência do Cero, que entrou em uma campanha com uma promessa de zumbis, steampunk e aventura, mas acabou preso no luto de um mestre que queria obrigar novos jogadores a reviverem um passado. Tem TPK precoce, romance forçado e até gritaria com direito a vidro quebrado. Segura que essa história é longa e intensa. Mestre tenta forçar campanha antiga para novos jogadores. Extra longa. Meu nome é Cero e, há alguns meses, vivi uma experiência que começou só irritante e terminou sendo realmente horrível. Por conta da minha vida pessoal e situação de trabalho, costumo procurar jogos de RPG de mesa para jogar online. Em janeiro, me inscrevi para uma mesa de D&D com temática steampunk e zumbis. A ideia parecia fantástica, e quando minha inscrição foi aceita, fiquei empolgado. O mestre, vamos chamá-lo de Dutch, que me chamou no Discord para me conhecer melhor, o que é bem comum em jogos online. Durante nossa conversa, percebi que ele talvez estivesse dentro do espectro autista. Não tô aqui para julgar ninguém, isso vai sim fazer sentido mais pra frente. Na hora, a conversa pareceu ir bem. Ele disse que gostou das minhas respostas e que ficaria feliz em me ter no jogo. Fiquei super feliz por ser aceito e ansioso para conhecer os novos jogadores. Alguns dias se passaram até o dia do jogo. Éramos eu e mais 3 pessoas, outro Calara e 2 garotas. Era a sessão 0, onde a gente definiria os personagens, histórias e etc. Pelo menos era o que pensávamos. Nós, jogadores, nos demos bem logo de cara. Em poucos minutos já estávamos fazendo piadas entre nós. Dutch, estranhamente, ficou em silêncio enquanto nos apresentávamos até dizer: "Ok, escolham qual personagem vocês querem jogar." Nós ficamos em silêncio por um momento. Quando me inscrevi no site, diria que poderíamos criar nossos próprios personagens. Inclusive, uma das jogadoras comentou que já tinha uma ideia de personagem pronta. Dutch respondeu que isso não era uma opção, mas que os personagens prontos estavam no nível mais alto e já tinham itens mágicos, enquanto se fizéssemos os nossos, começaríamos no nível 1. Não demos muita bola na hora, então decidimos ver quais personagens ele tinha. Eram 5, 2 ladinos, um paladino, um clérigo e um bárbaro, todos com raça e equipamento já definidos. Curiosamente, com históricos muito elaborados. Uma página por personagem. Eu costumo jogar com magos, então nenhum desses me interessou muito, nem os outros jogadores. Então dissemos que viraram criar nossos próprios personagens. Dush começou a fazer sons com a boca, tipo estalo na língua, e disse num tom meio de deboche: "Façam o que quiserem, problema de vocês." Aquela reação foi um prenúncio do que viria a seguir. Ele passou o resto da sessão em silêncio. Enquanto a gente conversava sobre como os nossos personagens poderiam se conhecer, ele claramente não prestava atenção. Em um momento, acho que até ouvi ele assistindo TV. No fim, tudo que ele disse foi: "Vejo vocês daqui a uma semana." E só. Não explicou como o jogo começaria, nem o que esperava da gente. Uma das jogadoras, que é autista, comentou que percebeu padrões semelhantes no Dutch e sugeriu que a gente não se incomodasse tanto. Talvez fosse só o jeito dele se comunicar. De novo, não sou especialista nisso, só estou tentando relatar a conversa. Chegou o primeiro dia de jogo e estávamos animados. Foi quando Dutch disse: "Como vocês lembram, estávamos na caverna dos Lord Fetus quando..." E começou a narrar como se nossos personagens já estivessem numa caverna, atrás de um vilão que fugira do castelo. Nós ficamos surpresos, aquilo nunca tinha acontecido. Brincamos falando que não lembrávamos de ter feito isso na sessão 0. Mais uma vez, com aquele tom arrogante, ele disse: "Estava tudo no histórico dos personagens prontos." A gente explicou que, como tínhamos criado nossos próprios personagens, não tínhamos lido aqueles históricos, e que ele nunca tinha dito que deveríamos. Ele respondeu apenas: "Tudo bem, sigam a história, vai fazer sentido." Decidimos tentar. Logo no começo, tentamos interpretar nossos personagens como se estivessem se conhecendo. Meu personagem falou para outro:
Eu sou só um mercenário atrás de recompensa pelo Lord Fetus. Imediatamente, Dutch se irritou e disse: Não é assim, vocês já enfrentaram ele no castelo, já se conhece. Ficou super estranho. Tentamos mais algumas vezes e ele sempre interrompia. Isso não faz sentido, vocês já se conhecem. Mesmo assim, continuamos jogando por alguns minutos. Curiosamente, todos os primeiros testes que fizemos falharam. A dificuldade parecia alta demais para personagens de nível 1. Só entendemos o porquê quando começou o primeiro combate. 3 feras nos destruíram em poucos turnos. Foi um TPK logo na primeira sessão. Perguntamos por que ele colocou esse desafio se sabia que éramos em nível 1. Ele respondeu: Se vocês tivessem escolhido os personagens que eu mostrei, isso não teria acontecido. Aquilo irritou todo mundo. Perguntamos por que ele não disse de início que era obrigatório usar aqueles personagens. Ele respondeu que não era obrigatório, que tínhamos liberdade de escolha. Então perguntamos por que a história começou a história daquele jeito, se não era obrigatório. E disse: porque a história já estava avançada. Nesse ponto, decidimos perguntar de verdade o que está acontecendo. Não parecia que ele queria narrar a campanha que tinha anunciado. Ele disse que a campanha tinha começado 2 anos atrás, com outros jogadores que criaram aqueles personagens prontos. Mas por algum motivo, eles não podiam continuar. E ele queria terminar a história, porque não conseguir fazer isso o afetava muito. Naquele momento, ele parecia cada vez mais desconfortável, como se falar daquilo o deixasse abalado. Uma das jogadoras pediu para falar com a gente em particular, e ele foi em banheiro. Ela disse que o Dutch talvez tivesse algum tipo de compulsão, que talvez ele realmente precisasse continuar aquela história, e sugeriu que, pelo menos nessa sessão, a gente fosse com calma. Quando ele voltou, concordamos em usar os personagens dele. O clima já estava péssimo, mas ninguém queria sair de forma agressiva. Escolhi o clérigo porque eu queria usar magia. Aí, Dutch fez aqueles sons com a boca de novo e disse que só uma mulher poderia jogar com aquele personagem. Respondi que, se isso o incomodava, eu mudaria o gênero do meu personagem. E ele soltou um "Não!" daqueles. Não querendo mais briga, escolhi um dos ladinos e seguimos. Recomeçamos a caverna. Uns 20 minutos depois, o Dutch falou algo como: Ok, ladino, nessa parte da caverna estão só você e o clérigo. O que quer dizer algo para sua armada? Eu, numa chamada de Discord, deu para sentir o olhar que eu troquei com a outra jogadora. O quê? Aparentemente, os dois personagens eram amantes na campanha anterior. Eu normalmente não me incomodo com romances entre personagens, se todos os jogadores concordam. Mas a outra jogadora é a romântica, e tinha deixado isso claro na sessão 0 que não queria envolvimento romântico com seu personagem. Dutch insistiu que isso fazia parte do papel, que estava no histórico e que os dois tinham vivido muito tempo juntos. Ela insistiu que não gostava da ideia e eu a apoiei. Ele não podia forçar isso em ninguém. Dutch começou a se irritar, dizendo que aquilo não era interpretação de verdade, que éramos como personagens que se comportavam. O outro jogador se irritou de verdade e gritou: O problema é que nós não somos esses jogadores. Se a história é avançada e os jogadores são novos, por que você não começa do zero e deixa a gente jogar no nosso jeito? Dutch surtou, começou a gritar: Eu não quero! É meu jogo, vocês não querem jogar do jeito que eu quero! A chamada não tinha vídeo, mas começamos a ouvir ele jogando coisas, e tenho quase certeza que ouvi um vidro quebrando. No meio disso, ouvimos alguém entrando no quarto. Era uma voz feminina, talvez de uma mulher de 50 anos. Ela tentou acalmá-lo e ele só gritava: Meu jogo! Meu jogo! Tudo aconteceu muito rápido, mas em certo ponto, todos nós saímos da chamada ao mesmo tempo. Depois disso, os jogadores continuaram em contato. Graças a um deles, conseguimos jogar uma campanha com a mesma temática steampunk, mas com um mestre diferente, claro. Estamos jogando juntos até hoje. Resolvi escrever essa história porque recentemente Dutch mandou uma mensagem para uma das jogadoras, dizendo que se sentia mal com o que aconteceu e queria saber se a gente toparia jogar com ele de novo. Até hoje ela não respondeu, e sinceramente, nem eu responderia. Espero que o Dutch tenha encontrado uma forma saudável de terminar sua história, ou que tenha começado outra. Mas essa foi minha história de horror no RPG, pelo menos a que estou disposto a compartilhar por enquanto.
OP, eu acho que você teve muita paciência diante de uma situação completamente desrespeitosa. Um mestre que se recusa a adaptar a história para novos jogadores, impõe relacionamentos forçados e ainda tem um colapso ao ser questionado, claramente não está preparado para conduzir uma mesa saudável. Jogar RPG é uma construção coletiva e não uma terapia não consensual para um ator frustrado. Você fez bem em sair dessa. Esse foi o vídeo, um pouco mais longo, espero que tenham gostado. Mostrem no comentário qual é o tamanho do vídeo que vocês querem. Contem histórias suas de RPG Horror Stories. E deixem um like e se inscrevam no canal. Até mais!